Hoje é um vídeo especial no canal Rádios e Ferramentas. Primeiro porque é sugerido pelo meu amigo Marcos Andrei, do canal Ferramentas e Tools. É uma pessoa que eu admiro demais. E eu preparei esse vídeo de uma conversa que nós tivemos, de um comentário no vídeo dele. E eu vou falar hoje sobre a história da motorrádio. A motorrádio foi a primeira empresa brasileira a fabricar rádios para carro. E ela foi fundada em 42 e encerrou suas atividades em 92. E nesse período, foi um período muito rico para a indústria do rádio no Brasil. Uma coisa que eu vou deixar bem clara, porque sempre tem esse tipo de comentário no canal: os motorrádios, eles não são os melhores receptores fabricados no Brasil. Existiram rádios superiores, como por exemplo o Transglobe Philco Ford, que era o rádio top da época, e vários outros, Eu posso citar aqui o SEMP também, que era um receptor muito bom, mas é de longe o meu rádio preferido. A começar por ser um aparelho robusto, por ser um aparelho muito simples de manutenção, por ser um aparelho de custo-benefício excelente. É um aparelho que qualquer eletrônica consegue consertar, Tenho amigos colecionadores que enfrentam verdadeiros pesadelos para consertar, por exemplo, conseguir peças para o Philco Transglobe, ou para o seu SEMP, ou para o seu rádio valvulado, etc. Então, de longe, a minha marca preferida, e que está muito ligada à minha vida, por sempre ter tido em minha casa aparelhos motorrádio, é a motorrádio. Eu consegui achar um artigo, e eu vou ler ele aqui. Muito provavelmente esse artigo, ele não tinha data, mas eu acredito que ele seja de 1988. Então vou ler ele rapidinho aqui, porque sempre quando eu vou falar acaba ficando uma coisa para trás, aqui não tem, é mais fácil eu passar todas as informações. Então vamos lá. A motorrádio foi fundada em 1942 pelo imigrante japonês Hiroshi Uroshima, em São Paulo. No ano de 1963, cuja principal atividade foi a fabricação de autorrádios, foi o primeiro fabricante brasileiro destes aparelhos. Na década de 1960 e 70, o melhor jogador de uma partida de futebol era premiado por um motorrádio pela TV Tupi. De 1970 a 1978, manteve com a poderosa Sony uma associação, Sony Motorrádio, por meio da qual a empresa brasileira fabricava radiogravadores, aparelhos de som e televisores vendidos pela Sony. Foi o melhor período em vendas. Na década de 80, teve um período negativo, com a perda da liderança no mercado, por ainda comercializar produtos ultrapassados quando comparados com os principais concorrentes na época. Era o começo do fim. No início da década de 1990, a massa falida da motorrádio foi adquirida pela empresa Audiomotor Comercial Industrial Limitada, que utiliza a marca Motobras, sendo hoje uma grande fabricante de rádios portáteis e autorrádios, a maioria com ondas curtas. A fábrica está atualmente situada na cidade de Brasópolis, Minas Gerais. O pioneirismo da motorrádio. Nós vamos falar agora sobre o pioneirismo da motorrádio. Hiroshi Uroshima, 63 anos, chegou ao Brasil em 1936 com os pais
e 7 irmãos. Agora o seu Hiroshi falando aqui. Meu pai era comerciante e não aguentou o trabalho na enxada. Morreu logo no início. Recorda Uroshima. Eu e meus irmãos também não gostávamos da lavoura e fomos arranjando empregos na cidade. Com 14 anos, em 1938, eu comecei a trabalhar como auxiliar de um alemão que consertava rádios no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Resume o fundador e presidente da Motorrádio. Empresa com 2.500 empregados, com 3 fábricas no Brasil, coroada no ano passado com a Ordem do Mérito do Trabalho. Sempre fui operário, nunca tirei férias, diz ele com orgulho. A carreira industrial de Hiroshima no setor eletrônico foi construída a partir de seu próprio empenho em aprender. Eu aprendi muita coisa nos 5 anos em que trabalhei na oficina do alemão Willy, lembra ele. Mas foi lendo livros japoneses sobre eletrônica que dominei o ofício, reconhece Hiroshima, que guarda como símbolo do duro começo o primeiro rádio de automóvel pré-histórico, equipamento de 5 quilos, que fabricou com peças avulsas em 1940, época em que, segundo ele, o Brasil exportava um navio de café para importar meia dúzia de automóveis. Durante a guerra, Hiroshima ganhou dinheiro fabricando transformadores para empresas e potentes receptores de rádio, encomendados por imigrantes que só se preocupavam em ouvir notícias diretas do Japão. Sua obsessão por fabricar autorrádios, motivo de zombaria na década de 40, permitiu-lhe ser o primeiro fabricante brasileiro desse produto, antes mesmo da implantação da indústria automobilística no país. Por volta de 1954, Hiroshima começou a fornecer rádios em série para a Mesbla, que os revendia como opcionais dos veículos Chevrolet importados dos Estados Unidos. Mesmo depois da organização da Motorrádio, em 1963, Hiroshima ainda continuou por vários anos funcionando como cérebro da empresa. Alguns anos mais tarde, quando a concorrência se tornou mais acirrada no mercado, ele transferiu de casa para a fábrica uma estante com 440 livros japoneses, a fonte do progresso da Motorrádio, como faz questão de afirmar. E contratou engenheiros do Japão para chupar tecnologias sem pagar royalties. De 1970 a 1978, com a mesma intenção, Hiroshima manteve com a poderosa Sony uma associação, Sony Motorrádio, por meio da qual a empresa brasileira fabricava radiogravadores, aparelhos de som e televisores vendidos pela Sony. Para não ser engolido pelo sócio, Hiroshima desfez a associação ao sentir que já tinha absorvido um grau de conhecimento tecnológico suficiente para andar sozinho, tendo reduzido seu pessoal de 4.000 para 2.000 entre 1982 e 1985. A empresa fabrica hoje, eu acredito que seja 1988, a data dessa publicação, 23 produtos diferentes, fornece 5 milhões de peças mensais para terceiros e até firmou o setor de móveis, a partir de uma marcenaria implantada para produzir caixas de alto-falantes. Com capital do BNDES e ações nas bolsas de valores, a Motorrádio se prepara para lançar não só novos rádios, mas também fornos de micro-ondas, aparelhos facsímile, etc. Eu vou aguentar até o fim com a Motorrádio, avisa Hiroshima, que tem 3 dos 4 filhos trabalhando na empresa. Então está aqui essa publicação que esclarece muita coisa. E aqui, minha pequena coleção de motorrádios, né? Eu tenho aqui o primeiro aparelho fabricado de mesa pela Motorrádio, esse aqui ano 59, um aparelho lindo, caixa de madeira, tela de aço inox, knobs de aço inox, seletor de faixa de aço inox, esse knob aqui da frente de alumínio. É um rádio lindo, né? E tem aqui os últimos fabricados, né? Esses aqui
são os últimos modelos fabricados. Então tem o primeiro e o último, né? Tenho outros aparelhos aqui, como esse aqui que é lindo, o primeiro com FM. E lembrar, né, que nos anos, esses 50 anos em que a motorrádio funcionou, o Brasil se comunicava pelo rádio. Aquela pessoa que morava no interior, a única forma de comunicação que ela tinha era o rádio. Não existia tantos telefones, não existia TV, né? Então, esse equipamento era primordial. E o motorrádio era um equipamento de custo-benefício excelente. O senhor Hiroshi Hiroshima, ele buscava sempre entregar um produto de qualidade, né? Levando em conta a nossa geografia do Brasil, que é um país continental, que tem o caos na cidade, uma antena perto da outra, mistura de sinal. Sempre os engenheiros da motorrádio se preocuparam, né? Faziam testes, iam para lugares distantes, lugares ermos, para testar bobinas, testar capacitor, testar antena e etc. Né? E os resultados eram excelentes. Em 1992, a motorrádio fecha as portas, a concorrência já era acirrada com aparelhos Philips, Sony, Bosch e etc. E além do mais, em 92, no início da década de 90, o então presidente Fernando Collor abriu as importações e aumentou, né, os impostos, o IPI, para produtos, né, no caso, para a indústria eletrônica. Então, o imposto, o IPI, era 5%, e foi lá para a estratosfera e ficou muito caro, né? E a minha admiração pela motorrádio é que ela prefere as portas do que piorar seu produto, né? Temos aqui, ó, o auge, esse produto aqui, um excelente receptor que é o meu melhor receptor que eu tenho aqui, né? Foi o auge da motorrádio, né? Tenho aqui o que pertenceu ao meu pai, esse outro aqui, né? Que dispensa comentários, é um excelente receptor também, é dos últimos modelos. E o nome da marca, como ela começou fabricando rádio para carros, né, é a junção de motor com rádio, né? Motor rádio, né? Tem um amigo que trabalhou, né, na década de 70 e 80, dando manutenção em sons de carro, instalando som de carro, e ele sempre me falou da qualidade desses aparelhos, né? Você imagina o Rio de Janeiro, 42 graus, o carro parado no sol. No interior do carro fechado, aquilo ali, dentro do painel, né, que o rádio está dentro do painel ainda, atinge os 100 graus facilmente. Então, começa a derreter solda, trincar, né, placa, ressecar fio, e se for tocar fita, ressecar as borrachas e etc, né? E diz ele que sempre impressionou ele a qualidade dos aparelhos motorrádio, né? Muitos aparelhos Bosch, Sony não aguentavam esse rigor, né? Dificilmente ele pegava um aparelho motorrádio para ressoldar a placa, né? Porque a solda era mais generosa, o verniz protetor era melhor, eram aparelhos mais fáceis de manutenção, mais simples, mais objetivos, né? Eu gosto de falar que o motorrádio é o fusquinha dos rádios, né? Ele é fácil de consertar, fácil de dar manutenção e é bom, né? Então fica aqui esse vídeo sugerido pelo meu amigo Marcos Andrei. Tá aqui alguns aparelhos da minha coleção.
Quem conhece meu canal sabe que eu tenho mais rádios, mas os meus preferidos sem dúvida são os motorrádios, né? Um abraço a todos que estão assistindo. Fiquem com Deus.